olhar no livro de Apocalipse, Deus, nessa maravilha chamada Bíblia, Ele nos dá toda a instrução do porquê precisamos da salvação. Ele nos ensina o enredo, por que Ele criou eu e você, por que Ele criou esse mundo. De Gênesis e Apocalipse, e em Apocalipse ele culmina, ele termina mostrando como é que vai ser a próxima etapa, como é que vai ser o novo mundo, como é que vai ser agora um mundo sem pecado, como é que vai ser quando Deus trouxer a sua santa cidade e unir a essa terra, o lugar que Deus preparou para seus filhos, para a sua família, aquele lugar que Jesus diz: eis que eu vou preparar lugar, e se eu for, eu venho buscar vocês também, porque eu quero que você esteja onde eu estiver. Então, fechando esse livro maravilhoso chamado a Bíblia, Deus escreveu um livro e revelou ao seu servo João, o bem-amado, para fechar essa parte das Escrituras, da revelação do Senhor Jesus Cristo a nós. E ele começa então o Apocalipse, tá? Com essa frase fantástica em 7 cartas às 7 igrejas, que começa no capítulo 2 e o capítulo 2 e 3. E nessas 7 cartas à igreja, alguns acham que isso é uma história da igreja, aquela igreja logo depois do tempo de Jesus, nos primeiros 100 anos, depois a igreja da Idade Média, depois a igreja em 1800, de 1800 a 1900, e depois a igreja moderna. E é uma forma de você olhar, mas eu acho que em olhar aqui, nós vemos que em todas as épocas, houve igrejas de todos esses tipos. Eu acho que Deus escreveu essas 7 cartas para 7 igrejas, porque Ele sabia que em todos os tempos haveriam esses tipos de igrejas. Aliás, dentro da nossa igreja existem esses 7 tipos de igreja. E hoje nós queremos olhar, porque a frase que se repete em todas as cartas, menos um, que usa um sinônimo, diz assim: ao vencedor eu darei. Ao vencedor. E como o nosso Palavra Verso falou de jogos da vida, ao vencedor eu darei. E o nosso primeiro, olha só, em capítulo 2, verso 7, ele diz: e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei. Mas vamos falar de cada uma dessas igrejas. E eu quero que hoje à noite você analise onde você está, em qual dessas igrejas você está. Sim, você talvez faça parte da Nova Igreja Batista, mas em qual dessas igrejas você está? Nessa igreja de Éfeso, era uma igreja bacana, era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que não tolerava pecado. Mas Deus diz: eu tenho uma coisa contra você: você deixou o seu primeiro amor. Isso aí é um mal das igrejas que são fiéis, que perseveram, que não toleram pecado, que são igrejas boas, fiéis. Às vezes nessas igrejas ocorre um fenômeno que depois de alguns anos daquelas pessoas serem fiéis, aqueles crentes em Jesus que são fiéis e realmente vivem as suas vidas com rédeas curtas para viver no agrado de Deus, mas com o tempo eles começam a envelhecer. Eles começam a pensar mais na santidade, só santidade, e começam a aborrecer tanto o pecado e as outras coisas, que eles começam a esquecer do objetivo da igreja. Sim, Deus quer uma igreja santa, Ele comemora, Ele parabeniza isso, mas Ele diz: eu tenho uma coisa contra vocês, igreja de Éfeso, vocês perderam o seu primeiro amor. Às vezes na luta pelo trabalho da igreja, pela santidade da igreja, pelos programas da igreja, nós terminamos perdendo o nosso primeiro amor. Esse ano passado foi o ano mais triste do meu ministério. A maioria de vocês não soube disso. E só agora nos últimos 2 meses Deus curou totalmente o buraco no meu coração. Por quê? Porque pessoas que começaram juntos nessa nova igreja ficaram velhos.
Na questão de 10 dias, 4 famílias vieram dizer assim: pastor, a igreja não é mais a mesma. Ela não é tão boa quanto era. Cresceu demais. Eu digo que ela não é a mesma, que ela é diferente, eu concordo. Mas que ela não é boa, aí você está totalmente errado e o que você fala é do cão. Porque eu falei, eu digo, olha, preste atenção. Sim, a igreja 5 anos atrás, 6 anos atrás, sim, a gente conhecia mais pessoas. Vamos botar 10 anos atrás, a gente conhecia quase todo mundo por nome. Mas deixa eu falar o que nós tínhamos. Hoje nós temos umas 4.000 pessoas que vão para o céu. E naquele tempo eles iam para o inferno. Qual é a igreja melhor? Pessoas ficaram velhas, ficaram cansadas de lutar, perderam o seu primeiro amor. Primeiro, a paixão por Jesus, porque quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente não cansa. Segundo, não são mais apaixonados por almas. Não veem mais o seu objetivo maior como igreja, alcançar essas pessoas. Sim, a salvação vem por Jesus, mas a ferramenta pelo qual Ele alcança os pecadores somos nós, a igreja. Não canse nunca do seu primeiro amor. E Deus diz: volte a fazer o que você fazia no início. Volte a dedicar o seu tempo. Alguém essa semana, como eu viajei várias vezes, vou viajar de novo essa semana também, por isso que eu não vou conversar. Se você tiver um aconselhamento hoje à noite, procure o Rosinaldo, ou o Leandro, ou o Sérgio, tá? Que eu vou ter que correr. Mas como eu tenho feito algumas viagens necessárias, e alguém com muito carinho, com muita sutileza, perguntou assim: pastor, se Deus te der saúde, tudinho, quantos anos você acha que você ainda vai estar, entendeu? Então estão achando que eu fui para Natal procurar uma igreja para pastorear, entendeu? Estão achando que eu fui para Orlando para procurar uma igreja. Não, gente, enquanto Deus me der fôlego e saúde, me der capacidade e uma mente sã, eu estou aqui para ficar. Você entendeu? Porque Deus abriu portas, como ele diz, abriu portas que ninguém consegue fechar. Deus abriu portas aqui nessa cidade, e Ele abriu essa igreja para poder alcançar essas pessoas, e por isso nós temos que trabalhar agora. Por isso que a gente quer fazer as oficinas, nós queremos fazer a noite caipira, nós vamos fazer outros programas, nós queremos que o povo conheça Jesus. Por isso que a gente aumenta cada ano as apresentações do Sonho de Natal, porque nós entendemos que tem pessoas que, se elas não forem convertidas, se não ouvirem a mensagem, eles vão para o inferno, e não vai ter mais escapatória. E a nossa meta, o nosso trabalho, nosso objetivo pelo qual Deus nos chamou, foi para ser soldados da luz e entrar nessas trevas e arrancar essas pessoas das garras de Satanás e levá-las para a vida e para o céu eternamente, para eles curtirem tudo o que fala em Apocalipse e não sofrerem a punição. Perderam o seu primeiro amor, e Deus diz: volte a fazer o que é certo, volte a amar as almas, volte a amar Jesus, volte ao seu primeiro amor. Você se lembra quando logo você aceitou Cristo, você queria falar para todo mundo, você não tinha nem muito jeito. Às vezes você chegava lá: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu estou te falando como teu amigo, mas a gente falava, depois a gente aprendeu a falar melhor, mas a gente falava. Volte ao seu primeiro amor. Peça para Deus fazer queimar de novo essa paixão por Ele e pelas almas. Porque senão Ele diz: eu vou arrancar a minha luz de ti. Eu vou arrancar o privilégio. Eu vou deixar de te usar para fazer a minha obra. Mas diz: se vocês voltarem a fazer as obras, eu darei a você o direito de comer da árvore da vida. Isso significa que você vai viver para sempre. Deus tirou o direito da árvore da vida lá no Jardim do Éden. Ele vai devolver, você vai poder comer da árvore da vida. Isso significa que você não vai mais morrer. Você não vai mais morrer. Se acostume comigo, porque eu não vou mais morrer. Goste de mim logo, porque eu não vou mais morrer. E eu tenho que gostar de você, porque eu vou estar com você toda a eternidade, graças a Deus. E outra coisa,
A árvore da vida que está no paraíso. Isso significa que eu vou para o céu, gente. Eu vou ver o paraíso. O paraíso que faz a parte central daquela santa cidade de 2.200 quilômetros de altura, de largura e de comprimento. Aquele lugar onde Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. E ali fala de salas ou apartamentos. E tem bastante para todo mundo. Faça as medidas, calcule, divida por 3,5 cada andar. Tem lugar para todo mundo. E o paraíso é lá no meio. É a árvore da vida dos dois lados. Isso significa que você vai curtir o céu por toda a eternidade. E você um dia vai poder cair e abraçar os pés de Jesus. E conhecer aquele que ainda tem as marcas dos pregos em suas mãos e nos seus pés. Que deixou a sua glória porque Ele me amou e te amou. E você um dia vai poder abraçá-lo e chorar aos seus pés de amor e carinho. Mas não deixe o seu coração endurecer. Ao vencedor eu darei. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, Deus diz assim, olha só. Você tem sido fiel, isso é ótimo, isso é fiel. E eu parabenizo, vocês têm sido fiel. Porém eu tenho uma coisa contra vocês, imoralidade. Gente, tem pessoas dessa igreja aqui. São fiéis, estão ali, mas não conseguem viver, não conseguem vencer a imoralidade. Isso não interessa se é heterossexual ou homossexual. Não consegue vencer a imoralidade. E Deus diz que se isso não resolver, se você não consertar isso, você não vai ser o vencedor. E essa imoralidade fala também de pornografia. Deus diz que o vencedor, ele tem que vencer. Ele tem que vencer. Perdão, eu estou pulando aqui, perdão. Isso aí é Pérgamo. Esmirna, ele só vai dizer, você tem sido fiel. Deixa eu voltar. Esmirna, você tem sido fiel. Você é pobrezinho, você sofre. Você é como aqueles nossos irmãos lá no Iraque, na Síria. Aquele irmão que para ir para uma conferência de pastores, para ser encorajado, o seu carro foi metralhado junto com a sua família, mas ele escapou. Quando chegou lá na conferência, um pastor brasileiro disse assim, cara, é tão perigoso, fica trabalhando com refugiado aqui, que aqui a tua família vai estar em proteção. Ele disse, não seja uma tentação na minha vida, inclusive eu vou embora agora. E foi embora, pegou a família, foi embora, voltou, porque lá no meio daquela guerra, daquela desgraça, daquela fome, onde falta tudo, onde existe perigo todos os dias, onde as pessoas morrem, onde tem se acelerado, agora nesses últimos 3 dias, a morte, talvez ele nem esteja vivo agora, mas ele entende que ali, que Deus chamou ele para ser fiel até o fim. E Jesus disse, continue fiel, porque eu tenho a coroa da vida para você. Como Paulo diz ali, naquela passagem nós decoramos, eis que espera para mim a coroa da vida, e a todos aqueles que olham com antecipação, com alegria, a vinda do Senhor. E é para esses nossos irmãos, e talvez você aqui nessa vida, você parece que toda vez que começam a demitir, você é o primeiro. Parece que toda vez que falta coisa é na sua casa. Parece que toda vez que pega fogo uma casa é a sua. Parece que toda vez que quebra um carro é o seu. Parece que toda vez que fura um sapato é o seu. Você é um desses, você é um esmirniano. Mas sabe uma coisa? Continue fiel. Hoje alguém me falou assim, sabe, me deu uma vontade, uma voz veio no meu ouvido e disse assim, dane tudo isso. Isso é o diabo falando para você. Não dane coisa nenhuma. Siga fiel. E você receberá. Ao vencedor darei a coroa da vida. Terceira igreja é essa, a igreja Pérgamo. Que eles tinham algumas coisas boas, mas o problema é que eles eram imorais. E tinha muita imoralidade. Deus detesta imoralidade. Deus entende que você não pode ser espiritual e imoral ao mesmo tempo. Você não pode seguir Jesus como Ele quer que você siga e ser imoral. Você tem que corrigir isso. Corrija isso. Corrija isso, faça o que for necessário. Vá procurar a ajuda de um irmão mais espiritual que vai te cobrar. Tira fora esse celular que está te atrapalhando. Tira fora esse computador. Tira fora essa televisão. Seja o que for te atrapalhando. Tira fora essa mulher que está te atrapalhando lá. Sai fora do emprego. Mas seja fiel, gente. Olha o que Deus diz. Ao vencedor eu darei o maná eterno.
nunca mais você terá fome. Você vai ser satisfeito em Jesus. E você terá um novo nome. Significa que você vai chegar no céu. Você vai ser da família de Deus. Você vai curtir tudo que Ele já preparou para você. Para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, verso 22 de novo. Capítulo 2, verso 26. Ele diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Ao vencedor e que for fiel até o fim. Ele fala assim, olha, ele diz, eu sei que vocês têm problemas. Vocês têm problema aí na sua igreja com imoralidade, de novo. Vocês têm problema com idolatria. Idolatria, inclusive o apóstolo Paulo diz que a maior idolatria que existe é a idolatria do dinheiro. Gostar da grana. Isso é um problema para muitas pessoas. A riqueza. E diz, olha, mas gente, pare com isso. Largue essa idolatria. E ele diz mais uma coisa. Tem uma profetisa aí que está ensinando aí para vocês dos segredos profundos do cristianismo. Mas ele chama aqui os segredos profundos do diabo. Olha, o evangelho é simples. Deixa eu repetir, o evangelho é tão simples que Jesus disse que a criança consegue entender. Quando pastores e profetas e profetisas começam a falar de uma vida mais profunda, que você tem que conhecer os segredos e fazer curso disso e curso daquilo, Deus diz, cuidado, porque isso pode ser doutrina do cão. Os segredos, ninguém pode falar sobre isso. É segredo, só para os entendidos. Cuidado, porque o evangelho de Cristo, primeiro, é transparente, todo mundo pode ver. Segundo, é simples, que até uma criança pode crer. Ele, olha, você tem que acabar com esse negócio desse cristianismo místico, que arrepia quando... que trabalha e lida com os demônios, expulsão, exorção de demônios. Hoje um pastor meu me ligou, na hora que eu estava correndo para a aula, eu já vinha um pouco atrasado, como quase sempre. Aí toca o telefone, eu pensei que fosse minha esposa, falando que talvez eu devesse pegar um outro lugar, e o pastor disse, pastor, eu estou aqui num sítio, e tem um cara endemoniado. Eu digo, da tua igreja? Não. Mas é acampamento da igreja? Não. Aí ele me explicou, o acampamento é de um grupo que vem ensinar as pessoas a serem melhores. É tudo humanista. E de repente baixou um demônio lá. Porque você não sabe nem o que aconteceu ali naquela noite, né? Essas ONG do mundo, você sabe. Você que é universitário, você sabe o que acontece lá, né? Sabe lá quanta droga não rolou lá. Aí de repente quando deu demônio lá, baixou um demônio lá que ficou doido lá. Adivinha quem o pessoal que nem crê em Deus foram buscar? O pastor. Ele disse, olha, o demônio não quer sair, já deu até um tapa aqui em mim. O que eu faço? Eu digo, vá cuidar do seu rebanho que está esperando você dar aula lá no CENIB. Vira as costas, vai embora. O nosso negócio não é expulsar demônio. Nosso negócio é pregar o evangelho. E talvez ele precisa sofrer mais um pouco e sacudir ali aquele pessoal todinho para ver que nós estamos no mundo de espíritos. E que existe um céu, existe um inferno, existe demônios, existe anjos, existe o Satanás, existe Jesus Cristo. E ele diz então para essa igreja, ele diz, ó, você tem que acabar com esse negócio dessa religião mística, cheio de segredos e segredos que as pessoas têm que conhecer, idolatria, imoralidade. Persevere na simplicidade das escrituras, ele ensina. Persevere naquilo que você aprendeu. Não vá correndo atrás de A ou B, de profeta ou profetisa. Outro dia alguém está com um monte de dúvida. Eu digo, o que você está lendo? Está lendo um livro de um ateu. Por que você não lê a Bíblia com tanta garra? Por isso que você está colocando sua fé no ateu. E quando você for para o lugar dos ateus, você vai entender que você leu o livro errado. E agora está com um nó na cabeça. Deus disse que você tem que filtrar, você tem que tirar certas coisas da sua vida, se você vai chegar e você vai ser um vencedor.
Persevere na simplicidade das Escrituras. E eu darei a você autoridade sobre as nações. Você fará parte do reino de Deus durante aqueles 1000 anos sobre as nações. E te darei a estrela da manhã. Isso aí eu não sei bem o que é. Algumas pessoas acham que é alguns planetas. Não sei. Mas é coisa boa. A Sardes. Aos sardênios ele diz, olha, vocês são animados. Vocês são a igreja do fogo. Não. Vocês são uma igreja animada, música boa, é uma gritaria, é uma emoção, pessoal caindo, é vida. Mas estão mortos. Estão mortos porque não estão mais na palavra, é só emocional, não tem mais fundamento. Vocês têm a fama de ser uma igreja avivada, mas estão mortos. E quantas igrejas nós temos? Aquele nosso irmão que veio palestrar outro dia, que conhece as igrejas do Brasil como ninguém, nenhum outro, e na verdade de muitas partes do mundo. Ele disse assim: Davi, aqui o evangelho no Brasil, ele está se bombando, está igual às academias, o pessoal bombado, está bombando, chega a estar inchado, tantas igrejas evangélicas. Mas não conhece nada da palavra de Deus. É uma anemia da palavra como nunca tem. Ele disse: é por isso que toda vez que eu te levo para o congresso, eu boto você, eu enxerto lá, eu faço uma pergunta e mando você responder. Porque ninguém está pregando mais a palavra dessa forma, ninguém está estudando. Estão correndo atrás de programas e muito away, muitas coisas, e música e programas. Mas está faltando a palavra em suas vidas. Sardes, volta para a palavra. Capítulo 3, verso 3. Volte para a palavra. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Volte para a palavra. Volte a viver essa palavra. Eu darei para você vestes brancas que simbolizam os atos de justiça. Os atos que nós vamos realizar para o Senhor Jesus. E darei também a você a vida eterna. Depois ele fala para a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ele diz: olha, você tem resistido pacientemente, você tem passado por muita tribulação. Continue firme, continue firme, continue firme. Vai ter momentos que você, com aquela irmã de manhã, vai querer chutar o pau do barraco. Vai ter vezes que às vezes aquela voz do diabo vem dizer assim: olha, dane tudo isso. Mas você tem que lembrar o que está na balança. É a sua eternidade, a eternidade dos seus filhos e de muitas outras pessoas que Deus chamou você para o instrumento de levar o evangelho da salvação. Fique firme, e ao vencedor darei a coroa da vida, e colocarei o nome de Deus sobre este, e colocarei o nome da cidade. Você vai receber uma carteira de Deus, você vai receber uma carteira do céu. Você entra e sai quando você quiser da santa cidade. Você vai receber, a Bíblia diz, inclusive, uma estampa, né? um carimbo do nome de Jesus, né? Aí sim você pode botar tatuagem. Vamos acabar com essa tatuagem de caveira e flecha e coisa que você nem sabe. Outro dia um cara botou assim tudo em árabe aqui escrito. Eu digo: o que é isso? Olha, é um versículo. Ele sabe lá o que é aquilo. Ele não sabe, ele não lê árabe. Ali bota essa assim: olha, mate todos os que não são muçulmanos. Sei lá o que diz ali, né? Mata que eu sou crente. Eu não sei o que diz ali. O bicho é louco, foi lá, mandou escrever em letras árabes. Olha, gente, sirva a Deus e deixa Deus fazer as tatuagens por vez dele. Vai botar o nome de Deus, vai botar o nome da cidade, vai botar o nome de Jesus Cristo. E vai fazer de você um pilar no templo. Isso significa que você vai trabalhar ali perto de Jesus. Você vai ser do círculo íntimo de Jesus. Aí vem a igreja de Laodiceia. Laodiceia, ele diz assim: gente, vocês não são nem quente nem frio.
É aquele crente que um dia você chegou, você era animado, você tinha garra, você servia a Deus. Aí você esfriou. Mas você ainda vem sempre, você está lá no seu ministério, você está no seu grupo de oração. Você não fez a meditação, inclusive quase atrapalha o seu grupo de ir para o churrasco, né? Você falta. Se for uma escolha entre o jogo do Flamengo ou o seu culto, você vai para o jogo do Flamengo. Sim, mas no outro domingo você vem compensar, entendeu? Você não é quente nem frio, você não é um pecador terrível, você não está ali pegando a mulher de todo mundo, você não está ali roubando muito, só um pouco, né? Você não é uma coisa muito perversa, mas também você, né, também não está servindo a Deus, você está só... Laodiceia, e Deus diz para eles: olha, eu vou te cuspir da minha boca se você não consertar isso. Ele diz: olha, eu convido você a voltar, a convidar Jesus a voltar na sua vida, a ser ativo de novo. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abra a sua porta, eu vou entrar. E nós vamos rearrumar essa casa. Nós vamos colocar nossas prioridades de novo. E ao vencedor, 3:21, eu deixarei sentado do meu lado. Veja só, não importa em que estado você está agora, ainda tem tempo de você consertar a sua vida. Ainda tem tempo de você consertar a sua vida. É para isso que Deus escreveu essas 7 cartas. Aproveita hoje para consertar a sua vida. Se você nem tem Cristo, conserta hoje. No final você vem falar com as pessoas aqui, desse banco aqui, da Palavra Amiga, ou lá naquele canto. Diga: olha, eu preciso de Jesus, senão eu vou para o lago de fogo se Jesus voltar hoje. Me ajuda a sair dessa bronca. E eles vão te ajudar, porque a Bíblia nos mostra o caminho da salvação e como você pode ter vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, é o que Deus mais quer da sua vida. Ele te amou de tal maneira que Ele deixou a sua glória e veio, tomou sobre si a forma humana, morreu na cruz, para poder pagar o seu pecado, porque não havia outra forma pelo qual o nosso pecado podia ser salvo. Então não sai daqui, se você não tem Cristo, não sai. Aqui tem 5 pessoas nesse primeiro banco, tem uma sala ali que vai ter pessoa ali. Vá lá no final do culto e diga: olha, eu preciso de Jesus. Mas se você é um desses crentes mornos, tem tempo de consertar, mas conserte rápido. Porque nós já estamos no momento do 6º selo. Quando abrir o 6º selo já acontece tudo. Jesus aparece, o mundo treme, o sol escurece, a lua apaga, os cometas caem e a tribulação começa. Já se abriram 5. Nós estamos só esperando a abertura do 6º. Não fique se confiando na sua sorte. Agora, para tudo isso, eu gostaria de terminar hoje à noite fechando esse Palavra Fest. Que o segredo de você se manter nessa linha, o que vai mais te ajudar do que qualquer outra coisa, é você se manter fiel na palavra. Você se manter fiel na palavra. Hoje terminamos esse festival da palavra, mas o propósito do festival da palavra é para dar um pontapé de novo, para dar ânimo de novo, para você voltar e ver como é legal você estudar a Bíblia. Não é legal a gente ler e aquelas coisas que você já sabe. Olha, eu não encontrei nenhum versículo novo na Bíblia. Você encontrou? Eu não encontrei. Talvez você que tem menos tempo sim, mas eu não encontrei nenhum versículo novo. Mas muita coisa que eu tinha esquecido que estava lá. Puxa vida, olha só esse versículo. E Deus renovou essas coisas, e Deus animou de novo meu coração e me fortaleceu de novo contra o pecado. É por isso que Deus diz: você se mantém nessa palavra. E o que nós queremos hoje é, como igreja, dizer: sabe uma coisa? Nós vamos ser vencedores. E não vou ensinando para Palavra Fest, não, só no Palavra Fest. Nós vamos ser vencedores no dia de Jesus. Nós vamos estar erguendo os braços, nós vamos estar gritando de alegria na vinda de Jesus, porque nós fomos vencedores e recebemos a coroa da vida e esses outros prêmios todos que Ele ofereceu, que Ele oferece. E para isso nós precisamos nos manter na palavra. Pais, ajude seus filhos a se manterem na palavra. Timóteo foi um homem abençoado. O apóstolo Paulo disse: você é abençoado porque desde a sua infância você conheceu as Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação. E vamos continuar nisso. Eu não vou pedir que você faça um voto, não, mas eu vou pedir que você faça do seu esforço maior e que Deus te ajude. Que os teus irmãos, que a gente continue encorajando uns aos outros a lermos a palavra diariamente, a estudarmos, memorizarmos
algumas coisas. Fazermos nossas meditações, estudarmos, levar a sério nossos cursos de CENIB, estudar e pesquisar e olhar aqueles versículos, e conhecermos melhor, porque através dessa palavra maravilhosa que nós conhecemos, o caminho para a gente não desviar, o caminho da gente agradar a Deus e sermos vencedores. Tiago capítulo 1, verso 25, diz que se nós olharmos sempre, contemplarmos essa lei que nos traz a liberdade, essa lei do Novo Testamento, a lei de Jesus, essa revelação de Jesus, esse Novo Testamento, se nós sempre contemplarmos essa palavra do Senhor, e sempre continuarmos a fazer isso, isso fará com que nós sempre sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Nós vamos ser vencedores. Josué capítulo 1, verso 8 diz que nós precisamos meditar dia e noite para obedecer essa palavra. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria. Você não vai ser infrutífero. É isso que segundo Pedro também diz, capítulo 1. Você não vai ser infrutífero, você não vai passar a sua vida, perder o seu tempo, e no final não levar nada para o céu. Você vai fazer a sua vida valer para o reino de Deus. Você vai ser chamado por Deus para um lugar especial. Ele vai dizer: bom e fiel servo, entra aqui na minha celebração, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Pedro, entendendo a necessidade e a importância das Escrituras, na segunda carta de Pedro, ele diz: olha, eu já ensinei todas essas coisas para vocês já sabem, mas eu estou agora tendo cuidado, eu quero anotar tudo isso para quando eu me for, porque já foi marcada a minha hora por Deus, eu já sei que eu vou morrer, mas eu quero deixar tudo de uma forma que vocês possam continuar a se referir a essas, porque é através dessas que você vai ter a sua santificação, você vai ter a tua proteção, você vai ter essa garra, você vai manter o seu primeiro amor, você vai conseguir persistir, você vai conseguir perseverar, você vai conseguir chegar bem e ser um vencedor. E por todo esse trabalho que Deus e Pedro tiveram, nós precisamos também nos esforçar e aproveitar esse presente que nos deram com as Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 14, também um dos trechos nós lemos, diz assim: e não se esqueça de lembrar sempre, lembrar sempre, lembrar sempre, lembrar sempre essas coisas, porque elas nos mantêm no caminho. Jesus em João capítulo 12, versos 47 a 50, ele diz assim: essas palavras que eu falo a vocês, elas vão te julgar no último dia. Deus falou o que eu tenho que falar para vocês, porque essas palavras vão julgar você no último dia. É através dessa palavra, é o que Deus quer aqui. É essa vontade revelada de Deus nas Escrituras e anotada para ninguém ter desculpa. É por essa palavra que nós vamos ser julgados. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, parabéns por esse festival. E agora vamos continuar, para a gente ser vencedor no dia final. Apocalipse 22, último capítulo, quase o último versículo, o antepenúltimo, ele diz assim, no 18 e 19, ele diz assim: quem tirar qualquer palavra dessa revelação, eu vou tirar a sua parte da árvore da vida. Quem aumentar qualquer coisa nessa palavra, eu vou aumentar as maldições na sua vida que estão escritas. Ou seja, você vai passar pela tribulação da terra. Por quê? Porque é essa Bíblia do jeito que ela é, que vai te conduzir perfeitamente até o final. E você vai ser um vencedor. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Oremos, baixemos nossa cabeça. Pai querido, como te louvamos por essa palavra tão maravilhosa, que tu tivesse cuidado de preparar para nós 2000 anos depois a parte do Novo Testamento. Preservaste a outra parte por 4.500 anos total, Senhor, para que nós pudéssemos ter essas tuas palavras. Preparaste por escrito para que nós pudéssemos olhar e ouvir todas essas coisas que falaste para a humanidade durante esses últimos 4.500 anos. E nós te louvamos por esse presente, e nós só te pedimos a força e a garra, como uma nova igreja batista, e nós como indivíduos, que nós possamos ser pessoas bereanas, pessoas que realmente se dedicam sempre a se manter nessa palavra, para saber sempre a sua vontade, para não deixar o nosso primeiro amor,
esfriar, para não perdermos o pique, para não perdermos a garra, não perdermos visão, de perseverarmos e assim sermos mais que vencedores. Pai, é assim que nós queremos chegar perante Ti. E todo mundo que tem essa oração em seu coração, diga amém. Que Deus lhe abençoe. Viva essa palavra.